Você conhece algum Mórmon? Hoje, não exploraremos apenas a origem da religião, quem foi Joseph Smith e os seus principais dogmas, mas também conheceremos eventos, figuras-chave que desempenharam papéis significativos na história deles, assim como algumas polêmicas. Então vamos conhecer a origem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que já adianto possui uma história muito rica e controversa. Os Mórmons surgem no contexto do século XIX nos Estados Unidos, uma época de grande fervor religioso conhecido como o Segundo Grande Despertar. Em meio a essa atmosfera, um jovem fazendeiro de apenas 15 anos, chamado Joseph Smith, alegou ter recebido uma visão divina em 1820. De acordo com Smith, Deus e Jesus Cristo apareceram para ele, instruindo-o a não se unir a nenhuma das igrejas existentes, pois todas estavam corrompidas, e recebeu a missão de reorganizar e unificar a igreja cristã. 10 anos depois, em 1830, com apenas 6 integrantes, a religião foi oficialmente instituída. No mesmo ano, Smith publicou o Livro de Mórmon, um texto que ele afirmou ter traduzido de placas de ouro, gravadas com hieróglifos mostradas a ele por um anjo chamado Moroni. Daí também veio o nome pelo qual os integrantes dessa religião se tornaram conhecidos. Mórmon é o nome de um profeta que viveu no continente americano cerca de 400 anos depois de Cristo, e foi o responsável por escrever os relatos dos antigos profetas nessas placas. O crescimento rápido da igreja causou muita perseguição por quem temia a influência econômica e política dos Mórmons. Diante de tantas acusações, agressões e perseguições, os integrantes da denominação foram forçados a se mudar diversas vezes, até que em 27 de junho de 1844, enquanto Smith e seu irmão estavam presos em Illinois, um grupo anti-Mórmon invadiu a prisão e assassinou os dois a tiros. Quanto à chegada dos primeiros santos dos últimos dias aqui no Brasil, como eles preferem ser chamados, aconteceu em 1923. E hoje estima-se que o país seja o terceiro com o maior número de adeptos do mundo, após Estados Unidos e México. A doutrina dos Mórmons difere bastante das tradições cristãs convencionais em vários aspectos. Os Mórmons, por exemplo, acreditam na revelação contínua, ou seja, os céus estão abertos e Deus continua a revelar sua vontade através de profetas modernos. Se lembra que eu mencionei o Livro de Mórmon? Então, este livro é considerado um complemento à Bíblia, relatando a história de civilizações antigas nas Américas e a visita de Cristo ao continente após sua ressurreição, onde selecionou 12 seguidores e criou uma igreja que durou 200 anos mais ou menos. Eles também ensinam que a vida na Terra é uma etapa em um processo de progressão eterna, com a finalidade última de se tornar semelhante a Deus. Em seus templos, diferente das capelas onde ocorrem as reuniões dominicais, são lugares sagrados onde são realizados rituais como os batismos pelos mortos, que já explicarei o que é, e selamentos matrimoniais, que segundo a crença mórmon, podem unir as famílias por toda a eternidade. Ao contrário de outras denominações cristãs, os mórmons não creem na Trindade. Para eles, o homem é igualado a Deus, e Jesus é filho de Deus, não do Espírito Santo, o que significa que ele foi criado semelhante a qualquer um de nós. E até mesmo a conduta alimentar deles é diferente. Eles passam por algumas restrições alimentares, como por exemplo, eles não consomem nenhuma bebida quente, como café e chá preto, e muito menos álcool. Segundo o livro Doutrina e Convênios, mais precisamente na parte número 89, chamado A Palavra de Sabedoria, o profeta Joseph Smith, divinamente inspirado, descreve o código de saúde recomendado para os integrantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Agora falando um pouco sobre o batismo pelos mortos. A doutrina do batismo pelos mortos é mencionada no Novo Testamento, em 1 Coríntios 15, 29, e funciona assim. Os membros da igreja pesquisam a história de seus antepassados, para descobrir nomes de familiares que morreram sem terem sido batizados. Em seguida, esses membros são batizados em favor desses familiares no templo. Na crença dos santos dos últimos dias, a pessoa falecida ainda tem o direito de fazer escolhas na vida futura, onde ela decidirá aceitar ou não seguir Cristo no mundo espiritual. Mas, sem dúvida, o tópico mais polêmico envolvendo os santos dos últimos dias é a poligamia. Essa prática não era apenas praticada, como também incentivada pelo próprio Joseph Smith. Biógrafos afirmam que ele teve cerca de 40 esposas. Na época, eles acreditavam que essa conduta era um mandamento de Deus e que, se obedecessem, receberiam muitas bênçãos. Entretanto, após a criação de leis que eram contra essa prática,
começou um movimento interno para aboli-la e foi oficialmente eliminada em 1904, com punição de excomunhão para quem desobedecer. E para finalizar, vamos conhecer alguns dos membros famosos da religião, ou que pelo menos foi criado em seus dogmas. Carlos Wizard Martins, empresário e criador da maior rede de ensino de idiomas do país. Dan Reynolds, vocalista da banda Imagine Dragons, que foi criado por pais mormons, mas foi expulso por não seguir os dogmas. David Neeleman, fundador da companhia aérea brasileira Azul. Stephenie Meyer, autora do best-seller Crepúsculo, que inclusive foi acusada de transferir suas crenças religiosas para a ficção. Tina Jane, ex-Fifth Harmony, e um dos mais queridos integrantes do Big Brother edição 2021, Gil do Vigor, que se afastou da religião por causa de sua orientação sexual. Como podemos ver, a história do santo dos últimos dias realmente é muito rica, com detalhes bem intrigantes e complexas. Muito importante relembrar a você o quão importante é você deixar aí nos comentários a sua opinião sobre o vídeo. O que você achou de conhecer um pouco mais sobre a história dos Mormons? Você conhecia a história deles? Ou dos seus dogmas? O que você achou? E qual será a próxima religião que vocês querem conhecer? Muito obrigada por você ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.